O assunto que a gente vai tratar a partir de agora, na minha próxima entrevista, vai mais ou menos por aí. Inclui também natação, inclui piscina, mas é uma coisa assim um pouquinho mais curiosa, digamos assim, porque muita gente não conhece e não sabe que existe curso de sereísmo. Sabia disso, que existe curso de sereísmo? Sabe as sereias, né? Que tem ali a cauda, posso chamar de cauda, né? A cauda da sereia. E que tem gente que pratica o sereísmo, é uma coisa muito interessante e tem ganhado cada vez mais destaque na sociedade e na mídia também. Mas para falar de sereísmo, que eu não sou um especialista, eu trouxe aqui hoje uma especialista e é com ela que a gente conversa a partir de agora na minha próxima entrevista. Rádio Tech Entrevista. E eu falo da professora Bettina Ride. Ela é vice-diretora da ESEF aqui de Jundiaí, nossa escola de educação física da cidade. E deixa eu pegar uma palavrinha dela para a gente começar a nossa entrevista. Professora Bettina, seja bem-vinda à Rádio Tech, tudo bem? Muito obrigada, é um grande prazer estar aqui conversando com vocês e apresentar esse mais novo projeto do nosso programa de extensão, que procura atender a população de Jundiaí com atividades físicas voltadas para a saúde. Seja bem-vindo e volte sempre, viu? O espaço aqui para a ESEF, eu falei isso inclusive para o Davi, quando ele veio aqui, que está à frente da ESEF, eu disse para ele, Davi, espaço da ESEF que sempre garantido para vocês, viu? E é muito legal a gente falar disso. Gente, o assunto hoje é o curso de sereísmo que a ESEF está lançando, mas eu queria que a professora, a Bettina, explicasse para a gente um pouquinho mais. Professora, que curso é esse e o que é o sereísmo, para a gente tentar entender? Na realidade, o sereísmo, ele consiste de várias facetas. A mais aparente são aqueles movimentos graciosos, harmônicos, belos, dentro d'água, embaixo d'água. E aí, isso já implica em alguma habilidade, ou seja, implica em aprendizagem. Não é simplesmente, como você muito bem disse antes, não é simplesmente cair na água e sair nadando. Aí você pode ter problema. Exatamente. Principalmente por um fator, porque quando a gente cai na água, normalmente tem os braços e as pernas para a gente se sustentar. E quem está habituado consegue se sustentar facilmente. Agora, quando a gente veste a cauda de sereia, que é como se fosse um tubo de lycra, e no fundo, na extremidade desse tubo de lycra, a gente usa uma nadadeira específica, uma nadadeira que parece um pé de pato, aqueles que a gente vê, parece mesmo, que a gente vê os nadadores, inclusive, treinando, só que ele prende os dois pés juntos, e aí que mora o problema. Você não tem mais os pés para se sustentar, ou seja, precisa se sustentar apenas com as mãos. E isso muitas vezes a pessoa não aprende no curso de natação. Resumindo, o professor de educação física tem que estar do lado. Exatamente, e tem que saber como ensinar, né? Para ensinar essas estratégias de sustentação na água quando estiver com a cauda e a nadadeira de sereia. Ou seja, é aprender a nadar com a cauda e com a nadadeira. A gente pode dizer que você vai se sentir meio homem, meio peixe, é isso, né? Isso, exatamente. Você vai se sentir meio peixe ali, até porque sua perna está presa. Exatamente. É um movimento, digamos, é um único movimento, não mais as duas pernas se movimentando ao mesmo tempo. Exatamente. Mas como se fosse se reduzisse a uma perna, uma cauda. Se você já costuma assistir provas de natação, você deve já ter visto o nado borboleta. Sim. E o nado borboleta, o mais marcante dele é a ondulação, ou seja, aquele movimento de ir para cima, para baixo do corpo todo. Começa pela cabeça, depois pelo quadril, por último os pés. E aí, nesse movimento, os pés também não se separam, eles permanecem juntos. Ou seja, o movimento mais típico do sereísmo é essa ondulação. E essa ondulação, ela é potencializada pela nadadeira. Ou seja, pela força aplicada por meio da nadadeira, a sereia consegue se locomover, consegue ganhar velocidade. Inclusive, quem é bastante hábil nesse movimento consegue até nadar mais rápido do que em muitos outros nados até competitivos. Inclusive, essa ondulação, que é típica da sereia, é tida como candidato a um quinto nado competitivo, abaixo da água. Já existem movimentos lá fora que defendem isso. Inclusive, quem assiste, como eu disse, provas de natação, sabe que no nado crawl, no nado costas e no nado borboleta, esse movimento ondulatório, ele é usado logo depois da saída para ganhar velocidade.
E, por ser tão veloz, ele é limitado a 15 metros, numa piscina de 50 metros. Quando o que a gente percebe, por exemplo, nas provas, quem viu a Olimpíada, por exemplo, na hora que o atleta cai na água, ele faz aquele movimento de baixo para já pegar ali o pique. Exatamente. Digamos assim, para ele pegar a impulsão. Exatamente. É exatamente esse movimento. Exatamente esse movimento, potencializado pela nadadeira da sereia. Só para me entender, o sereísmo, a gente pode dizer que ele é um outro esporte ou ele é uma modalidade dentro da natação que é um esporte? Como que ele seria classificado, professor? Olha, eu diria, por enquanto, ainda não se tornou uma modalidade oficial, mas está surgindo. Inclusive, eu não conheço de outros países, mas na Alemanha já existe campeonato nacional de sereísmo. Que legal. E eu percebo que no Brasil está ganhando muito espaço na imprensa. Exatamente. A gente vê o pessoal praticando sereísmo. Exatamente. De uns anos para cá, nossa, eu vi várias matérias na televisão, no rádio, no jornal, falando sobre sereísmo. Professora, deixa eu perguntar uma coisa. Eu nunca nadei com cauda de sereia, mas é mais difícil nadar com a cauda de sereia do que nadar sem a cauda de sereia? Exige mais força? Exige uma movimentação específica, porque você precisa, normalmente quando a gente anda, nós temos movimentos alternados, de pernas, vai uma perna, outra perna, outra perna, então são movimentos alternados. Movimentos simultâneos na nossa locomoção humana são muito raros. Um pulo, por exemplo. Pulo do coelho seria uma locomoção com as duas pernas simultaneamente. E isso é o que causa mais dificuldades nos nossos alunos de aprender que a movimentação dos dois pés tem que ser simultânea. E eles não podem se separar. Ou seja, isso é uma dificuldade, sim. É uma dificuldade e precisa estar acompanhada. Obviamente, existem estratégias pedagógicas para facilitar essa aprendizagem que podem subsidiar a pessoa, que podem ajudar a pessoa a aprender esse movimento mais rápido. Porque quando a gente analisa os vários vídeos que estão disponíveis na internet de sereias, inclusive algumas das profissionais, a gente vê que o movimento que elas executam implica em certos riscos, principalmente para a coluna lombar. Ou seja, se não aprender corretamente, executar o movimento corretamente, pode até implicar em dores lombares depois. Entendi. Ou seja, é como levantar uma carga, Exatamente. levantar uma caixa de cerveja Se você não fizer errado, de forma correta, você vai ter um problema na coluna. Exatamente. Assim como na musculação também, se você não levantar um peso corretamente. Perfeito. E, bom, acredito que o equipamento mínimo para fazer o sereísmo seria a cauda. Ou tem que ter mais alguma coisa além da cauda, professora? Não. A cauda até não é tão essencial, a nadadeira é essencial. A nadadeira. A nadadeira é essencial e a cauda é como se fosse um acessório para entrar no clima mitológico, no clima da fantasia. Mas a cauda não daria mais, digamos, ela não prenderia melhor as pernas? Não firmaria melhor as pernas? Ou estou errado? Não faz diferença, porque você, na realidade, pelo fato de que os pés estão presos juntos na nadadeira, não tem como separar. É verdade. Fica uma coisa só. Fica uma coisa só, uma coisa só. Professor, e aqui em Jundiaí, os interessados conseguem praticar o sereísmo? Eu queria que você falasse, a ESEF ela tem um curso aberto, dá para se inscrever, qual que é o caminho? O caminho seria entrar em contato com a ESEF, com a Secretaria de Extensão, que é pelo telefone 4805-7993, à tarde. Essa nossa secretaria, ela só funciona à tarde, a partir do 12:30 até as 19 horas. Lá a pessoa consegue todas as informações. Inclusive, nós fizemos já um curso em janeiro e estamos para abrir outro agora na forma de uma oficina. Ou seja, são 3 meses de aula, uma vez por semana, nas sextas-feiras, às 10:30 e às 6:30 da tarde, a escolher, ou às 10:30 ou às 6:30, por 3 meses, começando em 6 de abril e daí até o final de junho. O custo desse curso é R$60 por mês, por pessoa, incluindo o uso ou empréstimo da nadadeira e até da cauda, da roupa, para certas aulas. A nadadeira a pessoa vai usar praticamente a partir
Da segunda metade da primeira aula, nem sempre, porque alguns exercícios precisam ser feitos sem a nadadeira, mas daí para frente a pessoa já usa. E vamos ter um espaço também reservado, um momento reservado para tirar foto, porque, afinal, a sereia é um ser mitológico. É um glamour. Exatamente. Tem todo o glamour da sereia, um ser mitológico. Exatamente. E é interessante a gente lembrar também que tem essa questão a figura da sereia, obviamente, ligada à mulher, não é ligada ao homem. Mas a gente sabe que tem homem que pratica o sereísmo também, eu já vi na televisão. Minha pergunta, o curso da ESEF também é aberto para os homens? Claro, não fazemos distinção nenhuma. A única exigência é que a pessoa tenha mais que 8 anos. Tá. Ou seja, criança, adolescente, adulto pode participar e que tenha que domine algumas habilidades dentro d'água. Então, por exemplo, não precisa saber nadar. Ah, não precisa? Não precisa. Precisa estar acostumada e dominar o controle respiratório. Ou seja, aquilo que a gente fala, inspira fora d'água e solta a bolinha dentro d'água. Afundar, obviamente, uma pessoa que não consegue, não se sente bem afundando, não vai conseguir acompanhar o curso. Uma pessoa que não consiga se locomover pela forma como for, na água, sem os pés no chão, também não vai conseguir fazer. Também não vai. Mas pode ser um nado cachorrinho, pode ser boiando de costas para avançar lentamente. Em suma, a pessoa precisa estar familiarizada com a água. Exato. Mas saber nadar não é preciso. Tá, tem um mínimo, digamos, um mínimo de contato com a água, né? Sim, exatamente. Tá. Por exemplo, uma pessoa que brincou na água, está acostumada a brincar no rio, no lago, no mar, na piscina, consegue perfeitamente acompanhar. Eu até te ia perguntar isso. O sereísmo, ele pode ser praticado em piscina, lago, mar, oceano também, qualquer espaço? Eu já dei aula de sereísmo no mar. No mar? No mar. Quer dizer, de onde são as sereias, afinal Exatamente. de contas? O mais difícil, na realidade, quando se quer brincar de sereia no mar, é vestir a nadadeira e a cauda e chegar até onde há uma profundidade suficiente. Porque sereia não anda. Ela só se arrasta. Até isso que eu ia perguntar, né? E aí, tem que levar com... Como que faz essa transição? Essa transição, é isso que é uma dúvida, né, gente? A gente senta na borda da piscina, no caso da nossa piscina lá na ESEF, veste a cauda, veste ali mesmo. Veste a nadadeira, depois completa e daí cai na água. E tem que cair na água rolando, porque não tem outro jeito. Professor, uma outra questão. A gente sabe que a gente já falou dessa questão da mitologia, do glamour. Tem esse pessoal que dá uma enfeitada, faz uma nadadeira mais chique, mais brilhosa, sim. colorida, ou até investe em um look aí diferente. Sim. É comum isso? É comum, é muito comum isso. Nós não enfatizamos isso porque nossa preocupação é a aprendizagem da habilidade motora, a preocupação com a saúde da pessoa. Mas é claro que se for numa piscina, assim, num resort, por exemplo, no mar, no lago, onde for, as meninas gostam de enfeitar a parte de cima do biquíni, exato, com conchas. Para combinar. Exatamente. Né? E para quem quiser investir, assim, mais na cauda, consegue gastar centenas de dólares comprando, por exemplo, uma cauda de silicone, que nem essa que foi feita para o personagem Ritinha lá da novela. Então quer São dizer... várias centenas de dólares ou até milhares de dólares. O material é o silicone ali no caso. Silicone. Mas ele é melhor do que a lycra? Ou não muda nada? Para o que nós fazemos, não muda nada. Entendi. Não muda nada. Agora, é mais pela beleza estética. Exatamente. Consegue-se trabalhar com mais cores, inclusive com uma estrutura, com uma... Eu entendi, com uma... para parecer mais com a escama de um peixe. Exatamente. Entendi. E, inclusive, existem sites na internet internacionais onde é possível encomendar esse material todo, é uma questão de preço, né? Mas para nadar não é preciso, só a nadadeira mesmo. Ainda existe muito preconceito, professora, no sentido, é muito luxo, pouco esporte. Existe esse tipo de preconceito? Olha, ou você acha que já está passando isso? Eu não tenho encontrado preconceitos desse tipo. Legal. Não tenho. Ou seja, já conseguimos vencer pelo menos essa etapa aí, né? Pelo menos no nosso meio, que é mais da educação física, não. Agora, quando a gente
navega pelos sites ou pelos blogs ou mesmo pelas imagens que mostram sereias, a gente percebe que 99% dessas notícias, vamos dizer assim, na internet são fotos. As pessoas se limitam a posar de sereia para tirar foto. Entendi. Existe dizer, até às vezes esquece de falar da prática, que envolve a prática física, para ficar limitada à questão visual estética. Exatamente. Existe até um ponto turístico lá em Fernando de Noronha, em que a pessoa pode se colocar num determinado ponto e aparece como se estivesse de cauda de sereia. Mas, obviamente, é só para tirar foto. E para voltar mais uma vez à sua questão dos homens... Sim, vamos falar disso. Inclusive numa das origens que inspirou os estúdios da Disney para fazer o filme da Ariel, existe a figura do rei. E o rei é o rei Tritão, que é um homem, uma sereia masculina. Exatamente. Então, inclusive nesses campeonatos que existem, participam homens. Então, tem a parte masculina muito... Mas é dividido entre homens e mulheres o campeonato também. Tem a prova masculina e a prova feminina. Prova feminina e faixas etárias, inclusive. E como que é o campeonato? A pessoa tem que atravessar um certo trecho em velocidade... Isso, é como se fosse uma prova de natação comum, só que limitada e com o uso da cauda e da nadadeira. Agora, tudo está aberto para a gente também introduzir algo mais artístico. Algo mais próximo, por exemplo, do nado sincronizado. Né? Então, tudo isso está aberto. É uma modalidade muito nova. Eu acho que tem muito pela frente ainda. E esse equipamento é fácil de encontrar para venda em lojas de esportes? Tem acesso fácil, professora? Não muito. Existem alguns... nós compramos o nosso equipamento que nós vamos usar no curso, nós trouxemos dos Estados Unidos, porque aqui em lojas ainda não tem à disposição. Existem na internet os mais diversos fornecedores, mas tem alguns cuidados que a gente tem que tomar. Por exemplo? Porque normalmente tem equipamentos em que os pés ficam paralelos. Os dois ossinhos do pé, do tornozelo se encontram. Certo. E isso é anatomicamente inadequado. Ou seja, a pessoa pode até, se usar muito, acabar sofrendo uma lesão por esforço repetitivo. O certo é que os pés estejam como se fossem em formato V, ou seja, os calcanhares um pouco mais longe do que as pontas dos pés. E alguns equipamentos oferecem essa característica, outros não. Então, quando a pessoa, por exemplo, for comprar uma nadadeira, é importante que ela preste atenção nesse detalhe. Com certeza. Existem outros que, meio feitos em casa, eu já vi uma chapa de plástico com 2 chinelos colados. Nossa Isso, senhora. Obviamente, não tem nem chance de funcionar. Não tem, É para posar mesmo, e só. É para, né? Nossa, isso não chega nem a ser amador, né? Uma coisa extremamente... Não. Bom, enfim, nós estamos ao vivo com a professora Bettina Ride, ela é vice-diretora da ESEF, nossa Escola de Educação Física aqui de Jundiaí. Professora, eu queria agradecer muito a sua vinda aqui à Rádio Tech, essa entrevista muito gostosa, falando sobre sereísmo, que é um assunto que interessa bastante. Mas antes, eu quero deixar espaço para você, mais uma vez, convidar as pessoas e divulgar o curso aqui da ESEF de sereísmo. E deixar um contato, telefone, site, onde que as pessoas podem saber mais sobre o curso, por favor. Certamente, muito obrigada pela oportunidade e, como eu já disse, a nossa preocupação na ESEF é sempre contribuir com a saúde da população. Saúde no sentido de praticar uma atividade física desafiante, agradável, motivante, que eu estou convicta de que o sereísmo tem potencial para oferecer essa atração, né? Mas, além disso, nós estamos oferecendo várias outras atividades dentro dos nossos programas de extensão. Todos eles estão disponíveis no site da faculdade, www.esef.br, sem o com, isso é importante. Porque isso, aí, e ESEF com F mudo, viu, gente? Isso. esef.br. Então, lá tem uma aba extensão, e nessa aba estão todos os
projetos, inclusive como a pessoa deve se inscrever, um documento que nós exigimos em todas as inscrições, qualquer que seja o curso de extensão, o atestado médico, que ateste que a pessoa está apta a praticar atividades físicas. Então aí vai desde hidroginástica, treinamento resistido, por exemplo, também para pessoas que têm certas restrições de movimento. Estou com muita dor na coluna, o que eu posso fazer? Então, conversa lá com os nossos especialistas do treinamento resistido, que é como se fosse musculação, mas não com o objetivo necessariamente de criar massa muscular, mas de contribuir para que a pessoa tenha uma vida mais saudável. Então, se ela está com problemas de coluna, então precisa fazer o exercício certo para ela, não adianta fazer qualquer exercício. Com certeza. Para isso, nós estamos oferecendo também e recomendamos para todos fazer uma avaliação da aptidão física que inclui todos esses parâmetros: resistência aeróbica, força, flexibilidade, inclusive uma avaliação postural. Esse projeto de avaliação da aptidão física estamos iniciando agora. E a pessoa que estiver interessada, por exemplo, vai lá no bolão, vai no parque da cidade para caminhar, para fazer um alongamento, para usar a academia ao ar livre, é bom que ela tenha, antes de começar, ou mesmo que já começou, tenha uma visão clara das suas características de aptidão física para saber o que é mais benéfico para ela de praticar. Sem dúvida. E lembrando também, o telefone da ESEF é o 4805-7959, ou o e-mail aqui repetindo, www.esef, com F mudo, viu gente? esef.br, sem o com. Entre lá e você vai ter todas as informações sobre o curso de sereísmo e entrar no mundo de Ariel. A mulherada, os homens também estão convidados. Queria agradecer mais uma vez, sempre um prazer conversar com pessoas que acrescentam e têm conhecimento aqui na Rádio Tech, e eu estou falando da professora Bettina Ride, ela é vice-diretora da ESEF também. Professora, muito obrigado, e a porta aqui da rádio está sempre aberta para você, ok? Eu agradeço a oportunidade e gostaria de colocar nós da ESEF, do programa de extensão, à disposição de toda a população de Jundiaí para que Jundiaí se torne mais saudável. Então tá bom. Muito obrigado.